Olá, pessoal. Meus caros alunos do terceiro colegial, todos estão bem? Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, falando um pouquinho sobre fisiologia vegetal, né? Comentando um pouquinho de três temas, sobre o transporte vegetal, sobre os estômatos e tropismos, né? Os movimentos vegetais. Essa parte, pessoal, dentro de fisiologia vegetal, é só uma breve introdução sobre esse tema, né? Uma área bastante abrangente de fisiologia. Então, esses aqui são temas que podem cair em vestibular, pode cair no Enem, então é sempre importante trabalhar essa parte, a gente verificar um pouquinho a respeito sobre esses temas. Pessoal, primeira coisa, sobre transporte, né? O transporte através do xilema e floema, através dos vasos condutores. Só relembrando, lá nas plantas, quando a gente viu a parte da classificação, nós vimos que as briófitas, né, os musgos, eles não possuem vasos condutores, são plantas avasculares. Depois, a partir das pteridófitas, né, depois gimnospermas e angiospermas, já possuem os vasos condutores. Esses vasos condutores, pessoal, têm a função de transportar as seivas, tanto a seiva bruta, que a gente diz que é a seiva inorgânica, né, transportada pelo xilema, quanto a seiva elaborada, ou seiva orgânica, transportada pelo floema, tá? Esses dois vasos. A seiva inorgânica é formada de água e sais minerais, e a seiva orgânica formada de açúcares, né? Principalmente a sacarose ali, resultado da fotossíntese. Pessoal, a importância desses vasos seria mais ou menos semelhante aos nossas veias, nossas artérias, né, capilares, que transportam ali substâncias através do sangue, né? Então isso aí vai contribuir para a sobrevivência da planta em si. Tudo bem? Vou comentar um pouquinho sobre os dois tipos de vasos e depois falar do transporte deles. Então aqui, ó, pessoal, na imagem na direita a gente mostra um corte de uma raiz, indicando que o xilema ele é mais interno e o floema é um pouquinho mais externo aqui dele, tá? Esse periciclo, pessoal, são células que têm a função de divisão celular. E a endoderme ajuda na impermeabilização dessas estruturas mais internas. Tudo bem? Falando do xilema, né, ou lenho, também conhecido como lenho, ele é formado por traqueídeos e elementos de vasos lenhosos, tá? São esses dois tipos de células, são células alongadas, possuem um reforço de lignina. Essa lignina, pessoal, ela vai dar uma sustentação para a planta, contribui para isso. E acaba formando, né, as células do xilema são células mortas, tá? E tem a função de levar a água e sais minerais. A posição, pessoal, que ela vai levar é da raiz, né, da parte mais baixa ali da planta, para a parte superior, né, para as folhas ali, passando pelo caule, os galhos, até chegar nas folhas, tá? A transpiração da planta, então lá na folha, que eu já vou comentar um pouquinho lá quando falar dos estômatos, vai contribuir para aumentar a sucção através do xilema, né? Então vai puxar essa água, como está perdendo água lá na parte das folhas, ele vai deixar um vazio, um espaço que vai ajudar a puxar essa água. E ocorrem dois processos, né? De coesão e adesão. Coesão, pessoal, seria a ligação que ocorre entre as próprias moléculas ali de água, tá? Então uma vai ser coesa à outra. E adesão em relação às paredes desses elementos de vaso, tá, gente? Ao próprio xilema. Então isso aí contribui com que a água suba, né, no processo de transporte. Então ela vai chegar ali da raiz até a parte aérea, lembrando, mais interna ali da célula, aliás, da planta, tá, gente? Da célula não. Então aí ele vai levar por toda a planta, da parte de baixo para cima. Passando para o outro vaso, pessoal, outro tipo, né, o floema ou o liber, né? Ele é formado por vasos liberianos, tem elemento do tubo crivado que ele vai passar entre uma célula e outra, e são células vivas, tá, gente? Existe tecido de sustentação junto a eles, tá? Vai levar a seiva orgânica. A posição, pessoal, que ele vai levar, né, a direção, na verdade, é das folhas, né, formou lá os açúcares para toda a planta, tanto para a parte superior quanto para as raízes, tá, gente? E geralmente ele é mais externo, tá? O transporte acontece por diferença de pressão. Como que é isso? Então vai ser formado o açúcar ali. O açúcar, pessoal, vai aumentar a pressão osmótica dentro daquela folha. E ela vai extrair água lá do xilema para poder diluir aquilo lá. Lembra da osmose? Então, mais concentrado, puxa o solvente para tentar diluir, né? Para tentar igualar a concentração.
Puxando a água do xilema, pessoal, ele vai acabar empurrando como chama, essa glicose que está lá já no floema para todas as partes da célula. Seria mais ou menos como está nesse esqueminha aqui, ó, pessoal. Então a fotossíntese vai produzir o açúcar vai para o floema, tá? Isso aí vai ter um gás de energia, lembra? Transporte ativo, lá no segundo colegial. Chegou lá, pessoal, ele vai puxar a água para tentar diluir, né? Pressão osmótica, tá? Então aí ele vai empurrar, né? Então aqui está a água, aqui do vaso do xilema, vai passar para parte do floema e vai empurrar esse açúcar tanto num sentido quanto no outro, tá, gente? Antes de passar para o próximo tema, então lembra que eu falei que esse floema é mais externo? Um dos métodos que eu não recomendo, viu, gente, de forma alguma, imagina eu como biólogo falar um negócio desse, para causar a morte de uma planta, né, de uma árvore, é fazer um anelamento em volta ali do tronco dela, né, no caule, que vai fazer o quê? Vai impedir com que o floema, né, vai destruir o floema, aquele parte da seiva orgânica, né, da seiva elaborada, chegar até na raiz. Então, se não tem aquele anel ali, então ela não vai nutrir a raiz e a planta acaba levando à morte, tá? Não façam isso, pessoal, ao contrário, plantem árvores, plantem cada vez mais. Então, é isso, pessoal, xilema, seiva bruta, floema, seiva elaborada, tá? Depois, passando para a parte dos estômatos, né? O que seriam os estômatos? São anexos epidérmicos, né, presentes nas plantas, tá, gente? Nos vegetais. Geralmente não, ficam na parte inferior das folhas, tá? Responsáveis por trocas gasosas e a perda de vapor de água. Então, entre as células, aqui na imagem dá para ver, pessoal, dê a setinha do mouse aqui. Entre as células existem essas estruturas. Então, ela é formada por células guarda, ou célula guarda ali, e o ostíolo, que seria a abertura, tá? Então são vários desses, viu, pessoal? Espalhados ali na folha. Então a função de controlar a quantidade de água na planta, né, liberando vapor de água e trocas gasosas, tanto a parte lá do oxigênio e O2 sendo trocados ali com o meio. Como que funciona ele, né? Então, de acordo com a quantidade de água ou o grau de turgescência, que a gente usa esse termo, presente ali na planta, ele vai chegar até nessa célula guarda. Se, pessoal, tem muita água, a parede aqui, não sei se dá para ver muito bem no desenho, estou fazendo aqui com o mouse, a parede da célula aqui, pessoal, da célula guarda, vai se expandir. A hora que ela se expande, ela se dobra e faz com que o ostíolo, né, a abertura, fique aberta. Nossa, a abertura aberta é complicado. Mas o ostíolo vai ficar nessa posição aberta. Quando ela seca, pessoal, quando ela libera esse vapor e a planta está com déficit de água, né? Então o que acontece? Essa parede da célula guarda vai se fechar, tá, gente? Ela vai ficar mais seca, então ela vai diminuir o seu tamanho. E com isso vai fechar o ostíolo, evitando assim uma perda maior de água. Então vai ficar com esse aspecto aqui dessa imagem à direita, tá, gente? Então, baixa pressão, ela vai fechar ali o ostíolo, certo? Evitando a perda maior de água. Quais fatores, né, vão influenciar ali? Água no solo, então quanto mais água no solo, mais vai ficar túrgida a célula ali da folha e a célula guarda, por consequência. Então ele vai abrir para liberar esse vapor, liberando a água na forma de vapor ali, né? Temperatura, quanto mais alta, também, pessoal, mais ela vai perder água, então ela é facinho, a planta vai secar, né? Umidade atmosférica, quanto mais alta a umidade, mais ela vai... aliás, quanto mais baixa a umidade, pessoal, mais ela vai perder água, né? Quanto mais seco, mais ela perde água. E os ventos também, mais vento, mais perda de água, tá? Então esses são fatores. Aqui uma outra imagem que vai ilustrar bem isso daí, pessoal, essa parte aí dos estômatos, né? Aqui as células e os estômatos no meio, tudo bem? Por último, pessoal, para a gente encerrar essa breve aula de fisiologia, né, um pouquinho sobre ela, a parte dos tropismos. Tropismo nada mais são que movimentos realizados por vegetais, tá? E são orientados em relação à fonte do estímulo, tá? Então, vai ter uma fonte de algum estímulo e ele vai se direcionado para ela, tá? Com a ação de hormônios vegetais, conhecidos como auxinas, tá? Então, esses hormônios vão agir sobre a planta, na parte da fisiologia da planta, e aí ela vai desenvolver esses movimentos. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, pessoal, o fototropismo, né?
foto de luz, tropismo, movimento. Então, nada mais é que um movimento em direção à luz. Coloquei exemplo aqui do girassol, né, que nós conhecemos, que ele fica voltado para a parte da luz, né, do sol ali, onde está incidindo em maior quantidade. Se a luz, nesse exemplo aqui na esquerda, mostra, se a luz está na região superior, pessoal, a planta vai crescer, ou alongamento, né, das células ali, de maneira uniforme, tá? Se a luz está vindo uma fonte lateral, pessoal, o que acontece? O lado contrário tende a ter umas, como se diz, as células a se alongarem, tá, gente? Por ação desses hormônios vegetais. Então ela vai se inclinar para aquele lado. A gente pega um vaso que ele está virado para cá, e o sol vem daqui. A gente vira ele ao contrário, em pouco tempo, né, de uns dias ali, a planta já vai virar a sua posição, ela vai buscar o sol, né? A gente vê isso na casa da gente mesmo, deixando uma planta assim meio sombreada, que as folhas se viram para o lado onde tem maior incidência solar. Tudo bem? Depois, pessoal, geotropismo, né? Então, orientação pela gravidade. Aqui o exemplo, né, de um coqueiro ali, de uma palmeira, que ele estava tombado, né? Olha como é que o caule dele já se endireitou aqui, né, pela força da gravidade. Então, a gente vai ter o geotropismo negativo e o geotropismo positivo. Lembra? A gravidade exerce força para baixo. Então, aqui, ó, se a gente tombar um vaso, né, como está nesse esquema, se a raiz vai descer, ela vai para baixo, está seguindo o mesmo sentido da gravidade. Então, é geotropismo positivo. Então, a raiz, né, vai para essa parte de baixo. E o geotropismo negativo seria contrário à força da gravidade, como é a parte aérea. Ela vai se direcionar aqui, como na nossa planta, né? Então, ela vai subir para buscar o sol, né, receber a iluminação solar ali. Então, é geotropismo negativo. Depois, o quimiotropismo, né, orientado por substância química. Químio, né, essa parte química. Lembra quando eu comentei lá, durante a fecundação nas angiospermas, né, que o pólen cai lá na parte feminina, né, lá no gineceu, e daí ele vai formar o tubo polínico, que vai até levar lá os núcleos, né, o gameta masculino até os núcleos ali da parte do ovário. Essa atração, pessoal, do tubo polínico é feita por substância química, então se trata de um quimiotropismo, né? Vai liberando lá o gameta para formar o embrião, né? O zigoto ou embrião ali, que vai dar origem depois à semente, né? Certo? Então isso é um exemplo de quimiotropismo. Depois, tigmotropismo, né? É orientado por um choque mecânico, não metânico. Em contato com algum material, com alguma superfície, algum outro galho, outra planta ou algum suporte mesmo, ele vai se enrolar, como acontece com as gavinhas, né? Então plantas como a videira, né, da uva, o maracujá, as trepadeiras, elas têm, né, essa presença dessas gavinhas, elas vão se enrolar ali na estrutura, né, e ajudar na sustentação. Então ela vai caçando, ela vai soltando os galhos. A hora que ela chegou em algum lugar que ela consegue se enrolar, ela vai se prender e ajudar ela a aumentar, né, expandir ali o seu tamanho, a sua área, certo? Só para não confundir, pessoal, quando a gente fala tropismo, em direção ao sentido do estímulo, né? E nastismos, pessoal, eles não são orientados pela fonte de estímulo. Coloquei os dois exemplos, né? Tigmonastismos e seismonastismos. O primeiro, pessoal, tigmonastismos, é como acontece com a planta carnívora, né? Então, em contato lá com o inseto, através da presença da sua substância química dele, ela vai se fechar, tá, gente? Tá? Mas não necessariamente ela vai fechar o lado, ela fecha, é automático, tá, gente? E seismonastismo, pessoal, é a planta conhecida como dorme-dorme, dormideira, dorme-joão, né? Muda de uma região para outra. Então, em contato com alguma superfície, ela vai se fechando as folhinhas ali, tá, gente? Então, relou ali, ela toda ela vai fechar. Então, o movimento dela é como se fosse uma defesa da planta, tá? Então, isso não é um tropismo, e sim nastismos. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês sobre essa parte breve, explicaçãozinha desses temas de fisiologia era isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, me procurem durante a aula. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.